Boa noite, sejam bem-vindos. Já vamos iniciar essa live. Hoje, o que nós vamos falar sobre um assunto? Fé. E acho que nada melhor falar sobre fé do que falar sobre Abraão, sobre as suas escolhas, sobre o que os pedidos que Deus fez, o que ele agiu, a forma que ele agiu. E muitas vezes nós podemos olhar essa ótica ali de Abraão, de Deus falar para ele: sai da sua terra e vai para sai da casa dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando nós olharmos esse texto, a gente pode pensar o que nós podemos fazer, porque nós somos filhos de Deus, né? Se somos filhos, nós também temos a mesma herança, temos os mesmos benefícios. E o que nós estamos fazendo quando Deus nos pede algo para nós fazer em prol do reino, das escolhas que nós devemos fazer, né? Nesse conjunto, aí nós vamos sabendo poucas coisas para nós aprendermos algo sobre fé, estudarmos sobre fé e analisarmos o que devemos fazer, agir com fé. Quando Deus nos dá uma ordem e o que devemos fazer, se foi o Espírito que nos ministrou, se foi o Espírito que falou o que devemos fazer e às vezes nós não fazemos, né? Então nós vamos falar sobre isso, vamos entender ali sobre fé e o que podemos aplicar em nossas vidas, queridos. Então o texto base seria Gênesis 12, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, né? Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. O abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aleluia! Aleluia! Se a gente olhar no primeiro texto, assim, o que Deus simplesmente... Abraão vivia em Harã, tinha sua residência, tinha sua casa, toda a sua estrutura, todo o seu conforto, né, na região de Harã, na cidade de Harã. Então, se nós olharmos, Deus falou para ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, quando a gente olha nesse texto, o Senhor deu uma especificação de lugar para ele já ir? Não, Deus falou que eu lhe mostrarei ainda. Deus falou o que ia acontecer com ele ainda? Não, Deus não falou. Deus só falou para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Deus, no verso 12, ele começa a relatar o que ele vai fazer. Farei de você um grande povo, eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Falando que ele terá um grande povo a partir dele, que ele será famoso, que ele será abençoado. Mas existia uma ordem de Deus para Abraão nesse momento. Existia uma ordem que começou no verso 1. No verso 3 ele fala: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Todos. Não está falando nenhum nem outro. Por meio de Abraão, todos os povos serão abençoados. E o que ele fez? No verso 4 a gente tem a partida dele perfeita. Partiu Abraão.
Ele sabia onde que ele tinha que ir? Não. Deus só mostrou para ele. Deus só falou, eu mostrarei. E Deus só relatou o que ia acontecer com ele se ele obedecesse a Deus. Se ele olhasse para a situação, Deus mandou Deus está me mandando, então eu vou aplicar isso, eu vou obedecer o que ele está me pedindo. E muitas vezes Deus pede para nós fazer algo na obra dele, na casa dele, na igreja dele, no nosso chamado, e muitas vezes nós não obedecemos. Muitas vezes nós ficamos parados, com medo, porque vai mexer na minha estrutura, vai mexer naquilo que eu já tenho, eu vou sair da zona de conforto. Você acha que Abraão não estava na sua zona de conforto, dentro da sua família, dentro da sua casa, na estrutura familiar que ele estava ali em Harã? Ele tinha uma estrutura, ele tinha um conforto. Mas Deus falou, não, Abraão, sai daí. Vai para onde eu vou lhe mostrar ainda, mas você precisa sair para que eu possa falar o resto. Daí você vê que no verso 2 ele fala as bênçãos, fala o que ele vai fazer para Abraão e as bênçãos que Abraão vai receber, que Abraão será abençoado. E daí você olha que assim, Deus às vezes fala para você, vai e faz isso. Daí você olha, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer. Quem sou eu para fazer isso? Sou tão pequeno para fazer isso. E Deus está me pedindo isso. Não tenho condições, eu não vou fazer. E você não faz, você começa a atrasar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E você começa a atrasar os planos de Deus pelas suas escolhas. Por aquilo que você escolheu. Por aquilo que você optou por não ir em frente com aquilo que Ele te pediu. E quando você não vai em frente aquilo que Ele pede para você, Ele não vai dar continuidade ao que você vai receber de bênção. E se você notar, Abraão, nesse tempo ainda, ele saiu com a sua esposa e com seu sobrinho, Ló. Apenas isso. E com os seus empregados, com os seus bens, com tudo que ele tinha, ele saiu. E Abraão ainda não tinha filho. Ele era estéril, ele com 75 anos ainda não tinha filho, quando saiu de Harã. Então você pensa que ele ficou, se ele obedecesse a Deus, ele teria o filho dele, se ele optasse por estar em Harã? Eu acredito que não, porque a partir da saída dele que ele ia ser abençoado, que Deus ia fazer um grande povo dele, mas ele tinha que sair da sua zona de conforto. E muitas vezes nós precisamos sair das nossas zonas de conforto. Porque aqui eu estou bem, tá legal aqui para mim, essa situação está muito boa, então eu vou ficar por aqui mesmo. E quando você faz essa escolha, as bênçãos que iam ser decorrente de você seguir, as bênçãos que você ia receber a partir do momento do seu posicionamento a obedecer a Deus. A partir do momento de falar, Deus, eu vou fazer o que você está me pedindo. Deus, eu vou viver os seus milagres. Deus, eu vou viver essa realidade que o Senhor quer para mim. E quando você faz essa opção, as bênçãos que está decorrente desse teu posicionamento começam a acontecer. Porque você se posicionou a obedecer a Deus. Mas quando você fala, não, eu não vou fazer isso agora porque tem todo esse cenário aqui, para mim está meio caótico. O que acontece? As bênçãos decorrentes do envio do Senhor você não vai receber, porque Ele vai te abençoar para você para você chegar aonde que Ele quer que você chegue. Mas se você não vai, por que Ele vai começar a entregar as bênçãos? E Abraão, ele foi abençoado. Se você começar a ler Gênesis ali 12, você vai ver as bênçãos, ele enriquecendo, mesmo Ló querendo dividir a pastagem, ele escolheu uma outra pastagem, ele foi extremamente abençoado, continuou sendo abençoado por Deus poderosamente, teve filho. E se nós optarmos e escolhermos obedecer a Deus, nós vamos receber todos os frutos. E se nós olharmos para Abraão em Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 a 8, aleluia. Verso 1.
Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse-lhe aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de andarmos, voltaremos, de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou no ombro de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. E se nós olharmos para o restante do texto, você vai ver que quando ele começa a preparar o lugar para o sacrifício, quando ele já prepara ali, coloca o menino no lugar do sacrifício, ele escuta uma voz: pare, não faça isso com o menino, olhe para trás. E ali Deus coloca o cordeiro para o sacrifício. Mas se você olhar, desde o primeiro, no verso 1 desse texto, do Gênesis 22, Abraão vai e pergunta, Deus chama Abraão e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus falou: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui é o verso 2. O que acontece? Ele simplesmente falou: Senhor, eis-me aqui. Porque ele sabia que quem estava falando com ele era Deus. Por falar, por conhecer, por andar com Deus, opa, Deus está falando comigo. Daí ele falou: eis-me aqui. Quando ele falou eis-me aqui, Deus falou e disse: Abraão, toma o seu filho, o seu único filho, vá, o Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá e sacrifique ele ali, no lugar que eu vou indicar, num dos montes que eu indicarei a você. Daí você olha a bênção de Abraão, o filho que Abraão não tinha, que teve por causa da sua esterilidade. Ele teve o seu filho, ele recebeu o seu filho, e Deus pede. Só que se você olhar por uma ótica, Abraão conhecia a Deus. Ele conhecia, ele sabia que ele somente tinha que obedecer. Da mesma forma que quando Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar, que eu lhe mostrarei. Ele foi. Era esse mesmo Deus que estava falando para ele sair e ir em diante e seguir o seu caminho. Muitos de nós, se Deus pedisse isso para nós, ficaríamos transtornados, parados, abismados: o que eu vou fazer? Mas Abraão conhecia um Deus. E esse Deus falou para ele: vai, pega o seu filho, o seu único filho, e sacrifica para mim no monte que eu vou te mostrar. E o que ele fez? Ele foi e levou. E ele sabia que esse mesmo Deus que mandou sair, que falou que ele ia ter filho, que ia ser através da sua descendência, que da sua descendência ia ser grande,
ia ser muito grande. Ele creu e sabia que esse Deus não ia tirar isso dele, mas ele tinha que obedecer da mesma forma que ele obedeceu a Deus para sair da casa do seu pai, de Arã, para ir para a terra que Deus ainda ia mostrar. Era esse mesmo Deus que estava falando para ele. É esse mesmo Deus que fez ele enriquecer nesse caminho. É esse mesmo Deus que deu filho para ele nesse período que ele estava caminhando sobre a terra. Era esse mesmo Deus que estava falando: agora eu quero esse filho para mim. Era esse mesmo Deus, porque ele conhecia esse Deus, ele sabia quem era esse Deus, e ele ia obedecer a esse Deus, porque no momento propício, Deus ia aparecer, no momento correto, Deus ia falar: não faça isso com o rapaz, não faça isso com o menino, toma, atrás de você está um cordeiro para você sacrificar, sacrifique esse cordeiro a mim. E foi isso que Abraão fez depois que fez toda a parte de entregar o seu filho, colocar o filho sentado sobre as lenhas, e quando fosse para fazer a ação, Deus falou assim: para, não sacrifique o menino, tem o cordeiro atrás de você. Eu provi um cordeiro, e o cordeiro estava amarrado no arbusto, trancado no arbusto, porque Abraão conhecia a Deus. Muitas vezes nós não fazemos as coisas que Deus pede, ficamos com medo, ficamos temerosos, porque não conhecemos a Deus. A partir do momento quando conhecemos a Deus na sua integralidade, nós não duvidamos mais da sua palavra e andamos na sua palavra, andamos e nos movemos na palavra de Deus, porque nós temos que crer nessa palavra. Não importa a situação em que nós possamos estar vivendo. Abraão estava vivendo ali uma situação aonde que ele iria sacrificar o seu filho a Deus, uma situação aonde que muitos pais não passam nem na sua cabeça entregar o seu filho em sacrifício, mas Abraão, ele estava ali, mas crendo que o mesmo Deus que deu tudo que ele tinha, o mesmo Deus que proveu, que deu o seu filho, que entregou seu filho na sua velhice, quando estava estéril, ele estéril, Sara estéril, nada acontecia, Deus proveu um filho. E se há esterilidade na sua vida, hoje vai acabar a esterilidade na sua vida. Se há algo impedindo o seu crescimento, vai acabar na sua vida, porque hoje Deus está falando sobre as nossas vidas, que a esterilidade chegou, parou e encerrou na sua vida, porque nós cremos numa palavra, e que se nós cremos na palavra de Deus, se nós nos alimentamos dessa palavra, se nós amamos essa palavra, não há esterilidade, porque sobre a vida de Abraão não havia esterilidade alguma, nem nas nossas vidas pode ter, porque as bênçãos de Abraão foi dada a nós através do herdeiro. Quem é esse herdeiro? É Jesus Cristo. Na hora que nós cremos na palavra de Deus e não duvidamos, nós sabemos que as bênçãos de Abraão, ele está sobre as nossas vidas, mas nós temos que crer nas bênçãos de Abraão. Nós temos que crer, não somente crer, mas obedecer também a Deus. Abraão cria em Deus, mas ele obedecia em tudo que Deus pedia para ele. E nós muitas vezes queremos crer, mas não obedecemos o que Deus tem falado para nós. Colocamos as nossas opiniões, os nossos achismos na frente daquilo que Deus falou. E muitas vezes fazemos coisas que Deus não pediu. Nós temos que agir à altura da sua palavra. Nós temos que agir à altura do que Deus tem falado para nós. Em Hebreus, capítulo 11, do verso do 8 ao 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E muitas vezes nós sabemos onde que Deus nos quer, aonde que Deus quer, que Deus nos plantou, que Deus vai nos plantar, e nós não vamos, porque não obedecemos a Deus. Nós duvidamos da palavra de Deus. Ele não quis saber, ele dirigiu-se para o lugar, ele obedeceu a Deus. Verso 9, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa.
pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É Deus. Ele andou, peregrinou pela terra prometida. Ele andou, morou em tendas naquelas regiões, aonde que era a promessa, o que Deus ia entregar, ele andou, ele só olhou, ele só viu, mas ele creu e ele obedeceu a Deus, não porque simplesmente eu vou ser poderoso, eu vou ser rico, eu vou ser abençoado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas ele creu na palavra de Deus. As bênçãos vieram depois, mas as bênçãos, os milagres, o milagre do filho, o milagre veio depois que ele creu, depois que ele começou a andar na direção que Deus enviou ele. Isaac só veio depois que ele começou a andar na direção do caminho, na direção da terra prometida. Se as bênçãos não estão chegando, é que você não está andando em direção aonde Deus quer. Pensa nisso. Pensa nisso. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E você tem considerado fiel a Deus que tem feito promessas sobre a sua vida? Qual o nível de consideração você tem colocado a Deus? Qual nível de fé você tem colocado a Deus? Qual nível de poder você tem colocado a Deus? Qual nível Deus? Igual o texto aqui falou, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Quando você considera as promessas de Deus, quando você considera Ele fiel, você vai receber receber as promessas. Quando você começa a crer na palavra de Deus e não duvida nela, você vai começar a receber essas mesmas promessas para a sua vida. Mas quando você coloca na palavra de Deus incredulidade, dúvida, você não vai receber as palavras, não vai receber as promessas, porque é algo notório. Porque nós precisamos crer nessa palavra, na palavra que Deus tem nos dado, na palavra que Ele tem colocado no seu coração. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele zela dia e noite pela sua palavra, para que ela se cumpra na sua vida. Ele zela. E você crê na palavra dele? E você crê na palavra dele que ele está zelando para cumprir na sua vida? Ou simplesmente você olha com os olhos humanos? Muitas vezes nós olhamos para a situação com olhos humanos, não com os olhos da fé. Porque na hora que olhamos com os olhos da fé e cremos nessa palavra, com certeza você começa e vai viver os milagres de Deus. É óbvio que quando cremos na palavra de Deus, vamos viver os milagres de Deus. Assim, verso 12, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar, como a areia da praia do mar. Então você olha assim, daí você começa a olhar do homem que era estéril, a sua esposa era estéril, viveram tinham esterilidade na sua vida, mas ele creu, no verso 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E você tem considerado as promessas de Deus, a fidelidade dele, tem considerado a palavra dele, algo sobre a sua vida, que é algo que você coloca assim: eu creio e considero essa palavra fiel sobre a minha vida. O que está escrito aqui é o que eu vou viver. Os milagres contidos dentro dessa palavra aqui, dentro da Bíblia, é o que eu vou viver. Quando você coloca
você considera essas palavras acima do teu achismo, acima do teu intelecto, falando, se Deus falou, vai acontecer, se Deus tem ministrado, vai acontecer sobre a minha vida, e não duvidar em seu coração. Isso vai acontecer, isso acontece em nossas vidas, porque é a palavra de Deus acontecendo. Abraão, ele creu na promessa quando saiu e foi abençoado em todo o percurso. Ele foi abençoado, em cada ponto foi abençoado. Em cada momento Deus ia direcionando ele para mais algumas coisas. Ia direcionando, faz isso, faz aquilo, vai para esse lugar, fica aí, construa um altar, faça isso. Você começa a ver as bênçãos de Abraão, e Abraão sendo abençoado, não importa como e aonde, qual momento, e ele começa a ser abençoado. Ele é abençoado por Melquisedeque, porque ele estava caminhando, ele estava andando em direção à promessa que Deus tinha feito. Ele estava caminhando em direção à terra prometida que Deus tinha prometido para ele, que ele não pôde usufruir como terra. Ele andou como peregrino, ele caminhou, andou, morou em tendas sobre essa terra, mas ele creu e foi abençoado em todo o seu percurso. E se você começa a olhar para a sua vida e começa a ver, opa, eu não tenho sido abençoado, tem acontecido algumas coisas que tem travado, parado, começa a olhar as promessas, aquilo que Deus te falou sobre a sua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Começa a olhar e começa a analisar a situação e começa a pensar, será que eu estou fazendo o que Deus tem me pedido? Será que eu tenho colocado como mais importante a palavra dele? Será que eu tenho respeitado a palavra dele? Eu tenho honrado a palavra dele sobre a minha vida? Ou simplesmente tenho tratado como algo comum sobre a minha vida? Não trate a palavra de Deus sobre comum sobre a sua vida, porque nós, quando tratamos a palavra de Deus como comum sobre algo sobre a nossa vida, nós começamos a ver paralisia na nossa vida, paralisia, e quando nós olhamos para Deus e pensamos, eu preciso me ajustar, eu preciso me arrumar aqui mediante a palavra que Deus tem me falado, eu vou voltar porque Deus me falou para fazer isso e viver isso, então eu vou viver, eu volto para trás e começo a viver as bênçãos de Deus. E quando entendemos que estamos vivendo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, quando começamos a viver as bênçãos daquilo e crendo na sua palavra e começar a agir na palavra de Deus, temos um choque de realidade nas nossas vidas. As bênçãos começam a te seguir, porque você está obedecendo a Deus. É no percurso que você é abençoado, não é no final, é durante o processo. Durante o processo você é abençoado, durante o processo você vive milagre, durante o processo a esterilidade ela acaba, durante o processo você vai ser próspero, durante o processo você é abençoado, durante o processo, você está vendo que foi durante o processo que Abraão viveu os seus maiores milagres. Não foi no momento que ele estava na casa do seu pai, mas foi durante o processo que ele viveu todos os seus milagres. E nós aqui ficamos pensando, o que devemos fazer, o que vamos fazer, e precisamos entender e viver os milagres de Deus. É no processo, não esqueça que é no processo. Abraão não estava pronto ainda naquele momento quando saiu de Harã, já para ter o filho, mas foi durante o processo que ele foi conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus e conhecendo a palavra de Deus. Você nunca está pronto para tudo, mas se você seguir no processo que Deus tem te abençoado, que Deus te direcionou, você vai ser abençoado em todas as coisas, em todas as áreas, como Abraão foi. Estão entendendo que é durante o processo, não é algo que você primeiro vai ser abençoado para depois seguir o caminho que Deus mandou, não, mas é durante o processo, durante a tua caminhada, durante a tua obediência, durante você obedecer a Deus. Deus mandou sair da tua terra, ele obedeceu. Deus falou, vai, sacrifica o seu filho. Ele obedeceu e levou o seu filho para ser sacrificado, mas Deus já tinha algo em sua mente para prover o cordeiro para ele.
O cordeiro para que Abraão sacrificasse, não sacrificasse o menino. Você vê que foi durante o processo. Ele só recebeu o cordeiro quando ele chegou lá e começou a montar o altar de sacrifício. Não foi antes nem depois. Não foi antes do processo da caminhada até o lugar que Deus enviou ele. Foi no lugar que Deus enviou que ele recebeu os milagres. Então começa a olhar para que Deus tem te ensinado, começa a andar no processo, já no processo. Não deixa para depois. Não deixa para depois, o processo é para agora, é para agora. O processo você vai andando e fazendo as atitudes, como você quer ser abençoado, você precisa andar dessa mesma forma. É um processo de bênção, é no processo que você é abençoado, é no processo que cai a esterilidade. Muitas vezes Satanás te amarra em um ponto para que você não seja abençoado, porque se você seguir aquilo que Deus te mandou, colocou no teu coração, no teu processo, no teu caminhar, você vai ser abençoado. E o texto para encerrar, e nós orarmos, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus falou lá em Gênesis 12, vamos lá, Gênesis 12, do 2 ao 3. No 1, nós sabemos que Deus mandou ele sair da sua terra. Falou, sai da tua terra, sai dos meios de seus parentes, mas no 2 ele falou, farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Farei de você um grande povo. Não tinha filho, era estéril. Sara era estéril, não tinha filho. Daí se nós olharmos lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Deus falou para ele, você vai ser um grande povo, você vai ser abençoado, eu vou te abençoar, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ele esperava, quando Deus falou para ele sair, ele esperava receber todas essas coisas que Deus falou para ele. Ele esperava. Mas o que ele fez? Ele não ficou só esperando, ele saiu e obedeceu a Deus. E a prova das coisas que não vemos. Ele olhou assim, Deus, se você falou que isso é para mim, vou sair agora, vou te obedecer. Ele continuou obedecendo e ele recebeu todas as suas bênçãos, porque ele tinha certeza que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E nós temos que ter certeza na nossa vida, aquele que prometeu sobre o seu chamado, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Como na vida de Abraão, ele entendia que Deus era fiel e Deus ia cumprir. Por isso que eu trouxe esse versículo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Qual é a certeza daquilo que você espera? Qual é a certeza? O que você tem esperado? O que você tem buscado diante de Deus? Se nós olharmos para a vida de Abraão, nós aprendemos que é durante o processo, não é durante você esperar para receber as bênçãos, mas é durante o processo. O milagre se vive durante o processo. O crescimento se vive durante o processo. A cura de uma enfermidade se vive durante o processo. A esterilidade se vive durante o processo do milagre. O processo de gerar a criança, de ter uma criança no ventre, é durante o processo. Não esqueça, durante o processo, não antes. Você não vai receber antes. Mas se Deus te deu um direcionamento, creia e busque, creia e cumpra o direcionamento que Ele te deu. E cumpra as bênçãos, aquilo que Ele falou para você. Vai, faça isso. Vai, faça aquilo. Continua fazendo isso. Não vai por esse caminho. Obedece. Obedece, que é durante o processo. Não é antes.
É durante o processo. Te mostrei que as bênçãos de Abraão foi durante o processo, não foi antes. Então, comece a fazer aquilo que você parou de fazer porque estava pesado, porque estava difícil. Volte para onde que Deus te mandou, porque de repente não era para você sair, mas era para você continuar. Perceba que é durante o processo que a bênção chega sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus eu te clamo, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, que está nessa live, Pai, sobre a vida de quem ainda que vai escutar essa live, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles venham entender, Pai, que nós temos que crer na sua palavra, Pai, e não duvidar no nosso coração, Pai. Agir em conformidade com ela, Pai, é obedecer às suas diretrizes, Pai, que contida na sua palavra, Pai, nos seus direcionamentos para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos viver, Senhor Deus, não ficar apáticos com aquilo que devemos fazer, Pai, mas viver e andar e viver os milagres durante o processo, Pai, durante aquilo que precisamos, Pai. Que todo aquele possa viver os seus milagres durante o processo que Deus tem falado para viver, daquilo que Deus tem ensinado, tem te direcionado, o teu ministério, o teu chamado. Começa a viver durante o seu processo. Seja abençoado durante o processo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, que os seus filhos são curados, Pai, porque a tua palavra fala que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados sobre o madeiro, Pai. Ele tomou as nossas doenças, tomou o nosso pecado, Ele retirou de nós, e a tua palavra fala que através de nós somos curados, através de Jesus nós somos curados, que todos sejam curados de toda a sua enfermidade, que possam viver um milagre extraordinário na saúde, que sejam curados desde as plantas dos pés até o alto da sua cabeça, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, eu repreendo toda a esterilidade sobre a vida das mulheres, Pai, sobre a vida dos homens, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, aquele casal, marido, mulher, que sonha em ter filhos, Pai, abençoa, Pai. Eu repreendo toda a esterilidade, Pai, porque a tua palavra fala, Pai, de uma das bênçãos de Abraão, que não haveria esterilidade no nosso meio, Pai, e sobre a vida dos seus filhos não há esterilidade, Pai. Não há esterilidade, Senhor Deus, nenhuma sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nenhuma área há esterilidade, Pai. Na área do trabalho, na área, Senhor Deus, na área dos negócios, Pai, nas suas empresas não há esterilidade alguma, Pai. Em nome de Jesus, os seus filhos são prósperos e bem-sucedidos, Pai. Encha eles, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que muitos sejam batizados no Espírito Santo, Pai. Que muitos sejam impactados com essa palavra e venham viver uma transformação de vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Espero que todos estejam sido abençoados. Eu glorifico a Deus por esse momento. Eu declaro que as bênçãos de Deus estão sobre a vida de cada um. E espero vocês na próxima quarta. Teremos uma live, continuaremos, falaremos uma palavra. Venha, convide pessoas para viver os milagres. Convide para pessoas para receber dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.